sou a doutora Viviane, vocês já me conhecem, quem ainda não me conhece, eu sou médica de família, acupunturista, e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para mim, né? A gente vai falar como a ideia do podcast é chamar atenção para cuidados de saúde, a gente ter algumas dicas de saúde enquanto a gente conversa, e para todas as idades. Como médica de família, a minha atribuição é cuidar das pessoas, como diz uma máxima da medicina de família, do nascer ao morrer. Então, a gente aqui também hoje vai dar uma oportunidade aí para uma fase da vida aí bem interessante, né? De muitas mudanças, e por isso hoje eu trouxe a minha convidada especial, a Alice. Ela é a minha filha, então ela vai se apresentar, quem ela é, o que ela faz, mas para mim esse episódio tem um gostinho assim de amor, de carinho, de mãe, né? De orgulho por ela estar aqui. Então, Alice, vai lá, se apresenta. Eu sou a Alice, a filha. Eu tô estudando agora fisioterapia, mas eu também tô treinando para a dança e a música, que são paixões enormes. Gosto muito de todas as áreas, tento me dedicar ao máximo às duas. Quantos anos você tem? Tenho 17 anos. E sou adolescente, vamos discutir hoje. Tá. A adolescente. A adolescente, a filha, a adolescente. Então, a Alice tem 17 anos. É uma fase, sim, de mudanças, de uma série de decisões que são necessárias, né? Que se tome. Se discute muito do quão cedo discutir o que se vai fazer pro resto da vida. Como a gente pode ver, assim, tu gosta de muita coisa, né? Como que é isso de dividir? Me conta, vamos conversar sobre dividir esse tempo. O dia precisava ter 48 horas, mais ou menos. Em média ainda. Não sei se é suficiente ainda. É difícil, por enquanto, assim, no começo, quando você tá tentando administrar tudo. Tipo, dar atenção merecida para todas as coisas. Para estudar a faculdade e para as outras coisas que gosto também. E não dar preferência a nada, sempre fazer tudo melhor para todos, sabe? É difícil. Ainda mais com tão pouco tempo no dia e meio corrido e tentando se adaptar também às outras rotinas que existem em casa e das pessoas que precisam me levar para os lugares, me buscar e às vezes que eu tenho que me virar sozinha. Mas é tentar ir organizando para ver qual é a melhor forma de encaixar tudo em 24 horas. E é interessante, né? Porque é muito claro que você gosta da dança, gosta da música. Para mim é fácil falar que é isso, porque eu vejo você em casa, então eu vejo você cantar, eu vejo você tocar, eu vejo a dedicação que você tem pro balé, pro jazz, e aí nesse meio de tudo veio a faculdade, mas essa avalanche de coisas aconteceu um pouquinho antes, né? Aconteceu ali quando veio o ensino médio, muda tudo. Um detalhe interessante da vida da Alice é que quando ela ia terminar o ensino fundamental para começar o ensino médio, foi exatamente no ano da pandemia. Então, a Alice iniciou o ensino médio em 2021, ali a gente ainda estava no auge da pandemia, claro, não era mais como 2020. 2020 foi pior, porque 2020 ela passou o nono ano inteiro em casa, tipo, aula online, inclusive a formatura foi meio num formato à distância, né? Conta aí, Elis, como que foi a formatura? Drive-in.
E chegava um telão com todas as suas características principais. Recebia o canudo pela janela do carro e tchau. Pronto. Então foi tudo meio que. E assim, e eu lembro dela, da expectativa que você criou para finalizar, para terminar o 9º ano. Então, ela estudou na mesma escola desde o jardim A vida inteira. até o 9º ano. Você tinha o quê? 13, né? 12 para 13, quando terminou o 9º ano. Não, 13 para 14, quando terminou o 9º ano. E aí ela criou uma expectativa. A gente cria uma expectativa. Eu lembro quando eu também mudei de escola. Quando eu era criança, eu estudei desde o jardim até, na minha época era a 8ª série, não tinha 9º ano. Até a 8ª série numa mesma escola. E aí toda aquela expectativa de trocar de escola, de se separar dos amigos, de conhecer gente nova. E aí se imagina só, tudo isso, então a expectativa de uma formatura que você criou desde ali do 8º ano, nossa, o ano que vem nós somos o nosso último ano na escola e tal. Daí vem a pandemia, uma coisa que ninguém esperava viver, né? E acaba, foi um banho de água fria, né? No começo da pandemia ainda falaram, nossa, nós vamos ter 15 dias de férias em casa. Isso foi incrível, depois de um ano inteiro de férias. Só pra quem disse que queria emendar o feriado de carnaval com o Natal. Isso foi calma. Então, toda aquela expectativa, vem a pandemia e é um balde de água fria. E não foi férias, ela fala férias, é muito engraçado você falar férias, né? Porque não foi férias. Foi aquela coisa de viver totalmente uma educação à distância, num período onde eles precisam de auxílio, precisa da professora ali para guiar, e era tudo online. E aí sobrou para quem? Para a mãe e para o pai ficar, vamos lá, é hora da aula, levanta. Não era tão cedo. Não era muito cedo, mas mesmo assim, toda aquela demanda de estar ali na frente do computador, porque para ela que era maior, era diferente. Tipo, os pequenos vinha as atividades, a gente fazia atividade em casa. O Lucas tinha alguns dias, que é o do meio, tinha alguns dias de aula online. A professora geralmente dividia a turma em 2, então um dia era com a metade da turma, outro dia com a outra metade. Mas ela tinha aula todo dia, que eu me lembro, assim. E toda a tristeza, é muito interessante lembrar de como eles ficaram, ela e as amigas que ela tinha mais próximas, ficaram tristes com o fato de não poderem ter a tão sonhada festa de formatura, porque eu lembro que assim, chegou setembro ali. Ah, não, vai diminuir, tá diminuindo os casos. De repente vamos voltar para aula. Não, não vamos voltar. E era a última vez que eles iam estar juntos. Alguns estudavam juntos desde sempre, desde o jardim. E seria, teoricamente, se não fossem para a mesma escola, o último ano que estariam juntos, né? E aí? Sobre isso? Complicadíssimo. Porque foi como era diferente de ir para aula todo dia bem cedo e estudar. Era tudo menos estudar, menos aula. Como eu não saía, o balé era online também, foi quase férias mesmo. Foi horrível as férias pelas circunstâncias, mas foi um ano meio... Como é que se chama o ano que você não faz nada? Foi um sabático, um ano sabático. Exatamente. Depois para voltar, fazer tudo que eu fazia foi... E daí veio trocaram de escola, ela trocou de escola, e aí ainda, quem lembra, 2021, acho que ainda se passou um semestre, ou pelo menos
o início do primeiro semestre... Primeira metade do ano, metade online. Metade online. Então, um dia um tanto ia para a escola, no outro dia o outro tanto ia para a escola. Ainda a gente tentando conviver com aquilo. Mas já era uma liberdade, né? Porque já era totalmente diferente. Já via gente. Já conseguia sair de casa. Exatamente. E essa coisa de não conseguir, de ver gente, assim, toca muito. Um pouco, porque parece que por um ano a gente só viu a família da gente e o resto das pessoas só pela tela. E aí depois como é que você aprende a conversar com a pessoa que você já não conhece mais, de novo? Você vira? E pra ti deve ter sido pior, né? Porque você estava indo para um lugar completamente novo, né? Não conhecia ninguém. Fazer amizade depois de um ano sem conviver com ninguém diferente, ninguém novo. Convivendo só tela e conversar com todo mundo pelo telefone ou por uma chamada de vídeo. Aí depois a pessoa já tá aqui na tua frente, você faz assim. Será que é você? Será que isso é real? E não podia pegar, né? Eu lembro que ainda no começo do 2021 ali, até acho que o fim de 2021, era tudo à distância. Tinha máscara, não podia pegar na mão, não podia abraçar. Então todas essas manifestações de carinho que acabam fazendo parte da vida do adolescente, porque quem tem adolescente em casa sabe. O adolescente adora ficar agarrado, adora ficar abraçado. As amigas, né? É a fase onde a gente fica com as amigas, todo mundo de mão dada. Verdade ou não? De mindinho grudado, assim. Todo mundo de mão dada. No intervalo. Né? No pátio. E não podia. Nem o mindinho. Nem o mindinho, não podia. E aí, como que lida com tudo isso? Com essa distância? Só, não sei explicar, foi tipo meio, acho que só conversando de longe, às vezes chegava mais perto, mais difícil, mas... Só metade da turma? Só metade da turma a gente conhece, tem uma turma de 30 e poucas pessoas, só conhece 20 delas. E aí depois no meio do ano junta todo mundo e aí você fica assim, mais gente nova no meio do ano, como se fosse um recomeço de ano de novo. E aí, da metade do ano, do começo do ano pro meio, era só tudo online. Não tinha nada de prova escrita, nada de prova na sala, era pegar a matéria e responder alguma coisa online. Então era fácil. E aí, da metade do ano pra frente, aí o negócio voltou ao normal, não ao normal completamente, mas que a gente começou a ter prova. E aí, desespero de voltar a fazer prova depois de um ano e meio sem fazer nada presencial, sem consulta. E desespero de ter que estudar, meu Deus, prova amanhã e até acostumar a ter prova de novo, eu surtei um pouco. E toda a dinâmica do ensino médio, né? Além de tudo isso, começar o ensino médio. Que muda a carga de estudo, muda a quantidade de matéria. Até acho que o trato dos professores com vocês muda. Porque vocês já não são mais crianças, né? E aí veio outro ano, 2022, segundo ano, as coisas já estavam melhores, não tinha mais pandemia. Eu se acostumando a fazer prova de novo, a estudar melhor. Foi mais fácil. O segundo ano? Não foi mais fácil? Por que não? Porque no primeiro ano a gente estava só fazendo as coisas online, a maior parte. Não, e mesmo no segundo semestre do ano, ainda tinha mais coisa online do que presencial. E no segundo ano era tudo voltou ao normal. Tudo presencial. Tudo presencial, todo mundo junto, a aula completa, toda lá pra você. Todas as coisas, muito poucas coisas online. Mais prova presencial e voltar tudo à rotina normal de antes da pandemia mesmo, que não voltou a ser tudo igual a antes. Tipo, não sei como era antes de eu entrar na escola, mas devia ter menos atividade online do que teve depois da pandemia. As pessoas começaram a aprender a fazer as coisas online, as pessoas começaram a
aprender que a aula online podia ser uma mão na roda ao invés de atrapalhar. Podia ser uma possibilidade, uma ferramenta. Exatamente. Mas então, para vocês, isso acaba, de alguma forma, a pandemia ajudou, porque ela trouxe uma coisa que vocês gostam muito, que é o digital, que é o estar ou no computador ou no celular. Isso provavelmente para os pais não foi aquela coisa mais fácil do mundo, a não ser quem já estava acostumado com alguma atividade EAD, ou de pós-graduação, ou de faculdade, mas a nossa dinâmica com o digital é totalmente da dinâmica de vocês, totalmente diferente, porque a gente, eu vou me citar como exemplo que, claro, quando eu era adolescente, quando eu estava na faculdade, eu já tinha contato com o computador e tal, mas a coisa não era como é hoje, de você ter tudo à mão. Você tem tudo hoje no celular. Você vai lá, desde a rede social, uma mensagem, até se você faz um curso EAD, você pode fazer ele pelo celular. Não tem nada que te impeça. Se a plataforma funcionar bem no celular, você vai conseguir fazer com facilidade, né? Mas para vocês que já são de uma era onde o celular já é um instrumento que faz parte da vida de vocês, do dia a dia de vocês, essa adaptação com essas atividades à distância foi mais fácil. Foi. Porque a gente já sabia onde a gente tinha que procurar as coisas, apesar de, por exemplo, existir uma plataforma nova para a gente conseguir assistir as aulas, como era o Google Meet. Eu nunca tinha tido uma reunião no Google Meet, muito difícil. Aprender a mexer ali, e aí aprender algumas ferramentinhas, daí depois aprender a mexer no portal para fazer as atividades. Querendo ou não, é mais fácil pra gente que já tem contato, porque às vezes fica tudo muito parecido. As redes sociais são parecidas umas com as outras, tem, sei lá, no Facebook tem o Messenger, no Instagram tem o Direct, é praticamente a mesma coisa. Sabe onde procurar qualquer uma das duas coisas. Mas para quem não tinha muito contato com a tecnologia, obviamente foi mais difícil. Encontrar todas essas coisas, aprender a mexer para mais facilidade. Deve ter demorado. A gente não fez muito. E daí nesse sentido que eu falo, que tipo, a gente passa 2020 tudo online, tudo novo, tudo uma dinâmica nova, porque com certeza vocês se prepararam para começar o ano de 2020 como sempre, e tudo mudou de repente. Eu lembro exatamente o dia que tudo parou, 19 de março. Eu lembro exatamente a data, porque foi assim, pá, hoje ninguém vai mais para aula, ninguém, tipo, só ia trabalhar quem era trabalhador essencial, e as coisas começaram a se adaptar tudo meio de uma hora para outra, porque assim, ou fica todo mundo em casa, ou todo mundo está sujeito a contrair a doença e ficar grave e morrer. Porque no início era assim, tipo, você, uma hora para outra complicava. E esse era o Covid, né? Ninguém sabia o que era. Para nós médicos, o Covid era total novidade, assim, tipo, tá, é uma síndrome respiratória aguda grave, mas não responde muito bem a tudo que a gente está acostumado a fazer. O que mais que a gente pode fazer, tanto é que polêmicas e controvérsias surgiram aos montes, né? E aí, voltando para essa dinâmica, daí veio 2020, todo diferente. Aí 2021, metade diferente, tipo, já era meio termo. Aí o outro semestre, tudo voltando ao normal, tendo que se readaptar, se reaproximar de alguma forma das pessoas, com todos os cuidados que a pandemia exigia. E aí veio 2022, as coisas mais leves, a gente já tinha vacina, a gente já tinha menos casos, menos mortes, as pessoas já começaram a se reaproximar, né? Então, comparando 2021, por exemplo, com 2022, foi mais fácil. 2022 foi quando tudo voltou ao normal. A gente aprendeu a conviver com tudo que era diferente e ter menos medo.
Sim, tem que ter menos medo. É, E aí vem em 2023, o terceirão, que é um marco na vida de todo adolescente. Tipo, você não é só mais um estudante, você já está se preparando, não é só mais um estudante de ensino médio, você é alguém que está se preparando para escolher, teoricamente, o que você vai fazer pro resto da vida. E aí, quando você gosta. Lembra, não sei se você se lembra que foi que você me falou, acho que foi no primeiro, no terceiro, não lembro se foi no início do ensino médio ou no início do terceirão, que você me disse assim: então, eu fui lá fazer uma lista de coisas que eu posso fazer. A minha lista tem 8 opções. Verdade. 8. Ah, não. Isso foi no começo do ensino médio, não, do terceirão. Foi quando eu comecei a realmente. Meu Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida? E eu comecei a listar, me tirando o que eu não queria, o que eu queria, colocando na lista. E aí que eu comecei a ter noção de que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não tinha ideia. Porque eu gostava, sempre gostei de muita coisa diferente, uma coisa da outra. E tá, e aí você vai seguir o que você gosta ou você vai seguir o que todo mundo acha que você deve fazer, ou o que é normal, comum, ou o que as pessoas vão aprovar mais você fazer, tipo, medicina. Se uma criança falar, eu quero fazer medicina, todo mundo vai bater palma e achar lindo. Mas, por exemplo, se você fala com uma pessoa que você quer fazer dança, a pessoa já olha assim, você tem certeza? Você tem um plano B? Tá, e se não der certo, o que você vai fazer? Tá, não sei. E assim, né? E é muito interessante como isso impacta, né, na pessoa, porque, tipo, cara, ela tem uma sacada assim excelente, porque, tipo, tá, vou ter que decidir o que vou fazer o resto da minha vida. E é bem isso, tipo, se você diz desde pequeno vou fazer medicina, nossa, que legal, todo mundo cria aquela expectativa. E aí, se você chega no terceirão, você diz assim, então, eu quero fazer dança, ou eu quero fazer música. Olha, isso algo como, quase só como, será que você consegue se sustentar fazendo isso? É, tipo, noção de que médico vai morar numa cobertura e o dançarino vai estar lá. É difícil. E pra ti foi mais difícil? Por quê? Por ser filha de médico foi mais difícil? Ah, talvez. Tem aquela expectativa, tipo, tua mãe é médica, óbvio que ela vai ser médica também, né? Óbvio que ela vai escolher fazer medicina, mas não é bem assim. A única coisa que eu sabia que eu não queria fazer era medicina. Todo mundo, ai, ela é filha de médica. Nossa, você quer fazer medicina? Deus me livre de fazer medicina. Credo, não me fala um negócio desse que eu faço mal. Mas, e é engraçado, né? Ela sempre trazia isso pra mim e, era uma coisa interessante de ver, assim, porque sim, a sociedade espera isso. Ah, você é filha de médica, uma profissão hoje ainda muito bem vista, muito, a meu ver, até meio romantizada, assim, tipo, as pessoas acham que você é médico e você ganha rios de dinheiro. Assim que você sai da faculdade. E, tipo, é claro, eu não vou ser hipócrita de dizer que ainda o estudante que sai da faculdade de medicina, um médico recém-formado, ele tem, com toda certeza, possibilidades, um campo de trabalho quase que garantido. Porque assim, se ele não for para residência, ele vai trabalhar numa unidade de saúde ou ele vai trabalhar de plantão. Então, esse campo ainda tem, tá lá aberto para ele. Basta ele querer trabalhar com essas coisas que eu citei aqui. Então, eu preciso dizer que sim, para o recém-formado em medicina é mais fácil. Sim, talvez ele tenha ganhos superiores a várias outras profissões. Mas também não é bem assim, né? É o cara que
vai fazer horas de plantão, vai deixar de ir no encontro de família, vai deixar de ir no aniversário de alguém porque ele está de plantão, ou se ele estiver na residência porque ele tem que cumprir 60 horas na residência e aí ele não vai conseguir ir nas reuniões de família. Às vezes ele vai estar no Natal de plantão. Eu já passei Ano Novo de plantão, a virada de plantão, o Natal de plantão. E aí a Liz trazer pra mim que, mãe, as pessoas sempre me perguntam, você vai fazer medicina, né? E aí eu tenho que dizer, não é isso que eu quero. E isso te pegou assim de jeito, de alguma forma? Um pouco. Não tanto, porque nunca foi o que eu quis. Então era fácil dizer pra pessoa, não é assim que funciona. Você quer fazer medicina? Não quero. Não é difícil assim falar. Então, não, era simplesmente, não quero. Mas eram muitas perguntas. Mas eram muitas perguntas. Mas por que tua mãe é médica, não sei o quê? Como se ser filha de médico fosse condição pra fazer medicina e isso fosse mais simples pra mim, que sou filha de médico, não sei o quê. E talvez fosse, não sei. Sei lá, eu chegar em casa, mãe, não tô entendendo isso aqui da faculdade, você ia sentar pra mim e explicar. Mas também ser filha de médica pra fazer a faculdade, coisa que você vai fazer pro resto da sua vida, sem você avaliar o que você quer e seguir só as expectativas das outras pessoas, é muito... Eu não acho legal, porque se você acaba seguindo as expectativas das outras pessoas, sem olhar para suas próprias expectativas, para as coisas que você quer, para o que você pensa do resto da sua vida, você vai passar anos fazendo a faculdade de medicina, depois se você resolve fazer uma residência, vai passar anos numa residência, no final você vai chegar, eu não gosto disso aqui. Frustrado. Eu imaginei que ia ser melhor, que ia ser diferente. Que ia ser fácil. Que ia ser fácil e não foi nada disso. E agora, o que eu faço? Você vai voltar para estaca zero se você não pensou de verdade o que você queria fazer, não o que as outras pessoas esperavam que você fizesse. Ou acaba seguindo, porque eu já tô aqui, então vamos seguir o barco. Só que isso também é frustrante, te prejudica. E pra mim, alguém pode dizer assim, então, e pra te ouvir da tua filha que ela não queria fazer medicina? Então, eu sempre procurei prestar atenção, né? Eu procuro ser muito próxima dos meus filhos, no sentido de fato conhecê-los, sabe? E eu acho que a dica fica aqui, né? De que você tem que estar ali, próximo, para você entender quem que é aquela pessoa. Ela não é uma extensão de você, eu sei que você não é uma extensão de mim. Algumas pessoas assim, o filho é um papel em branco que você vai ali escrever a história dele. Não é bem assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aquela criança é um ser humano e o teu papel como pai é guiar, é auxiliar, é apoiar, para que ele tenha valores de uma pessoa de caráter, que ele seja uma pessoa do bem, vamos resumir assim. E por isso eu sempre procurei estar próximo dos meus filhos, no sentido de conhecer. Então, assim, mesmo antes, é muito engraçado, porque mesmo antes de você me dizer, mãe, eu tenho 8, isso foi muito interessante. Eu tenho 8 opções do que fazer, mas eu tenho certeza do que eu não quero. Porque você não quer, Alice? Eu não quero fazer medicina. Eu já sabia. Por quê? Porque do que eu conheço de você, não é que precisa ter determinadas características, mas você sempre... a tua aptidão sempre foi para outro lado, assim, sempre foi sempre gostou de cantar, sempre gostou de estar ali nas coisas do balé, sempre foi muito, como é que eu vou falar, muito sutil em algumas coisas, bem alma de artista, assim, aquela coisa bem etérea. Essa é a Alice, é aquela pessoa que tá ali fazendo determinada coisa
e de repente passa um mosquitinho aqui do lado e ela vai prestar atenção no mosquitinho e já era o que ela estava fazendo aqui. Você imagina um cirurgião dessa forma, né? Tipo, passa alguém conversando, o cirurgião larga que é a cirurgia e vai prestar atenção na outra coisa que está passando ali. Eu acho que tá certo. Ou eu tô aqui conversando, eu sou médica de família, tô aqui conversando com o meu paciente, de repente eu escuto uma música lá fora e acabou a minha conversa, né? Vou prestar atenção na música. Então, essa é a Alice. Então, eu tinha essa noção, e não é porque ela não é estudiosa, não é porque ela não era inteligente, pelo contrário. Ela sempre foi muito estudiosa, ela sempre foi muito inteligente, sempre foi aquela criança que pegava as coisas muito rápido, aprendia muito rápido. Uma criança fácil de lidar, a verdade foi essa. Que, tipo, aceitava com facilidade o que a gente sugeria. Não quer dizer que ela não quer ver. Quando chegou na adolescência, os problemas de mãe nada a ver, eu gosto de falar que a primeira palavra que a adolescente aprende é nada a ver. Nada a ver. Acho que vem gravado no DNA, e aí quando eles fazem por volta de 11 anos, 10, 11 anos, liga aquela chavinha que a palavra que sai primeiro é nada a ver. Qualquer coisa que você fale, nada a ver, né? É uma frase típica de adolescente. E nesse sentido, ela teve os nada a ver dela, mas ela sempre foi uma menina muito fácil de lidar. Mas eu sabia, eu tinha essa coisa dentro de mim que ela não seria médica. Mas, eu não me frustrei mais ainda, porque eu nunca, por eu nunca ter criado essa expectativa de você ser médica, e porque eu acredito numa coisa. E eu acho que essa é uma sacada para você cuidar da saúde, e se vocês perceberem, é uma coisa que ela fala. Tipo, você tem que fazer o que você ama. Você tem que fazer aquilo que o teu coração pede, que a tua cabeça funciona bem fazendo aquilo, é aquilo que você foca, é aquilo que você se concentra, é aquilo que te preenche quando você está fazendo. Porque se é o que você vai fazer pro resto da vida, você tem que amar aquilo. Porque mesmo você amando, e como eu amo a medicina, eu gosto do que eu faço, mas tem dias que você se pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Podia ter virado influencer, mas não, tô fazendo medicina. Porque tem dias que nada funciona, algumas coisas não dão certo. Você imagina só, você fazer pro resto da vida uma coisa que você não gosta, odiar todos os dias aquilo, sendo que mesmo quando você ama, você tem aqueles momentos em que ele diz assim, quero chutar esse balde, não quero fazer isso aqui mais, né? Então eu sempre acreditei. E essa coisa do, será que você sobrevive com dança? Será que você sobrevive com música? No meu pensamento, e eu sempre pensei assim, eu acho que tudo que você faz com dedicação, que você tá ali para aquilo, que você se prepara, que você dá o teu melhor todos os dias, não o resultado é inevitável. Tipo, a consequência é você ser o profissional que vai ter sucesso. Por quê? Porque na sociedade, sempre tem espaço para os bons. No meu ponto de vista, sempre vai ter espaço para quem é excelente no que faz, para quem busca ser o melhor no que está fazendo. E é isso que eu costumo dizer para eles, que o que você quer fazer? Eu quero dança. Então beleza. Não é porque você quer dança que vai ser fácil. Você vai ter que dar o melhor de si para você ser a melhor dançarina da sua geração. Eu quero música, então você vai ter que dar o melhor de si para você ser a melhor musicista ou a melhor instrumentista da sua geração, né? Para que você se destaque. Porque se não for assim, daí de fato, é claro, e aí a caminhada é fácil? Não, ninguém está dizendo isso, que a caminhada é fácil. A caminhada, ela é com percalços, com sacrifícios. E aí quando ela disse assim para mim, mãe, acho que eu quero fazer ou dança ou música. Então, passou tudo isso e ela começou a funilar as 8 opções.
tirando. Foi tirando daqui, tirando dali. E aí ela disse, eu quero fazer dança, eu quero fazer música. Tá, beleza. Então, qual é o teu plano? Por quê? Porque você está entrando numa área onde a disputa é acirrada, onde não necessariamente, em algumas situações, você depende da opinião de outras pessoas, né? Vamos supor aí, vai ser música, vai ser cantora e vai ali que agora acho que não vai mais ter, né? Um The Voice da vida. Você depende do julgamento de outra pessoa para avançar. Então, por isso você tem que ser o melhor. E aí, esse espaço, esse universo é extremamente mais concorrido, né? Como eu falei para ela, por exemplo, para mim que fiz medicina, qual que era o meu espaço concorrido? O meu espaço concorrido era entrar na faculdade ou entrar numa residência. Então, esse é o espaço concorrido de quem está na área médica. Por quê? Porque eu tenho que disputar com muita gente que quer fazer medicina. Depois, se você vai fazer uma residência, você tem que disputar, o funil vai diminuindo, porque daí você tem que disputar com muita gente que quer aquela mesma especialidade que você. E aí, depois que você passou por isso, o fluxo fica mais fácil. Para ela é justamente ao contrário. Passar na faculdade de dança, por exemplo, talvez seja um pouquinho mais fácil. Entrar num curso de canto, talvez seja um pouquinho mais fácil. Mas depois de tudo isso, a vida profissional, o dia a dia, a competição é muito mais acirrada, né? E porque você depende da avaliação de todo um público, né? De todo um universo de pessoas para avaliarem, sim, ela buscou a excelência e sim, ela é boa. E não sei bem se ela é realmente boa, né? Mas existe muito de... Tá, e que você tem... Às vezes, nesse campo de arte, de música, de dança, para você se destacar, você tem que ser algo diferente, algo novo de tudo que já tem. Tem mais isso, você tem que achar uma forma de inovar o que já existe para você conseguir ser diferente, para você conseguir se destacar e para ir escalando até você... Os degraus, né? Porque, você vai ser, sei lá, todo mundo tem essa noção de que sertanejo é tudo igual, por exemplo. O que você vai fazer no sertanejo para você se destacar? Não sei, é tudo a mesma coisa. Aí, por exemplo, antes o sertanejo era só violão, gaita e voz e ponto. Agora mistura o sertanejo, daí tem o funk junto, aí tem isso, tem aquilo, e a pessoa que inventou isso se destacou. E as outras pessoas imitaram e algumas pessoas tiveram espaço para se destacar também. Mas aí depois já teve que inovar de novo, aí tem que botar, sei lá, uma parte eletrônica na música. Quem inventou isso se destacou de novo. Algumas outras pessoas foram na onda, conseguiram se destacar também. A hora que passou, passou. Ponto. Se você não pega ou você inventa, ou você tem que chegar muito cedo para ir junto e surfar aquela mesma onda. Senão você se perde, fica para trás. Ficou. E aí tem que estar todo o tempo ali, né? Se atualizando, estudando. E daí talvez seja isso que as pessoas pensam. Não, eu vou fazer isso aqui que é mais fácil. E acham que, fiz a faculdade, fiz isso e acabou. Tô feita. Não, você tem que estar o tempo inteiro ali buscando o que é novo, o que é diferente, estudando, se aprimorando, aprendendo novas técnicas. E eu acho que isso acontece em todas as profissões, porque, em medicina, eu não posso ficar com o conhecimento que eu tinha 20 anos atrás. Por quê? Porque as coisas mudaram. A medicina hoje não é mais o que ela era há 20 anos atrás. Algumas coisas são tradicionais, algumas coisas estão, como é que eu vou dizer, postas, mas elas são a base de outras coisas novas. E aí você tem que estar sempre se atualizando para não ficar para trás também, né? E aí isso acontece em todas as profissões. E aí se você não gosta do que você está fazendo, acaba que você não tem gás, não tem ânimo. Como é que você vai procurar tudo de novo, estudar o que precisa ser estudado de novo? Você não está nem gostando do que já existe, do que já tem. Exato. Tem que ter aquela motivação, aquela coisa assim que sobe. Vamos lá, eu quero aprender mais disso aqui, né?
Então é meio louco. E aí vem toda essa cobrança. E é claro, né? Vem essa cobrança também no sentido de que no momento em que você escolhe uma profissão, você também está pensando que aquilo vai ser a tua fonte de sustento, né? E aí talvez a cobrança aumente, tipo, para as profissões ditas tradicionais, né? Que teoricamente dariam mais retorno. Tipo, você vai fazer direito, você vai fazer... você vai fazer... Hoje em dia, por exemplo, você vai fazer direito porque o meu pai já tem um escritório de advocacia, ou porque eu quero fazer concurso, ou porque, sei lá, eu já conheço algumas pessoas que estão incluídas nesse meio e eu quero seguir. Ou mesmo não, eu sou o primeiro da minha família e quero fazer, acho que é uma profissão legal, bonita, e vou fazer. Mas isso tem que estar baseado em alguma coisa, né? O que você se sente apto e da habilidade que você tem. E aí tá, daí veio o terceirão, e aí? No começo foi só escolher o que você queria fazer, né? Tipo, primeira expectativa, você entrou no terceirão agora. E aí, o que você vai fazer ano que vem, o resto da sua vida? O que você vai estudar, que faculdade que você vai entrar? Até aí tá ótimo. Aí quando começa, principalmente que eu peguei o novo ensino médio, meu Deus, o que é aquilo? Tudo de uma vez. Tudo que você aprendeu nos últimos 2 anos do ensino médio e algumas coisas dos outros anos, volta tudo de uma vez e aí você tem que dar conta e ir organizando para conseguir entender tudo coisa que você já nem lembrava mais. O que é aquilo, você tem que estudar de novo e aí no meio de tudo isso estudar para, sei lá, passar no vestibular e pro Enem e escolher uma carreira e administrar todas as atividades extracurriculares. Eu acho que esse é um detalhe que precisa ser dito. Acho que 2 coisas. Primeiro que a Alice, ela tem 17 anos, ela fez em dezembro. Então todo esse tumulto aí do terceirão, ela viveu com 16 anos, né? Ela fez 16 anos em dezembro de 2022 e aí cursou o ano inteiro de 2023 que ela estava no terceirão com 16 anos. 16 anos é extremamente jovem, né? A maioria da turma já está fazendo ali 17, 18, né? E ela está ali a mais novinha de todo mundo. E o segundo detalhe é que ela entrou no terceirão com toda essa onda de estudar tudo junto, de 3 anos, e se preparar para Enem, vestibular. E ela disse assim, mas eu vou continuar fazendo todas as coisas que eu já faço. Ela já fazia jazz, ela já fazia balé, ia na academia por causa do jazz e do balé, que exige muito, para não se machucar. E aí eu disse, o que você vai parar dessas coisas que você faz? Eu disse, nada. Tá, e tinha mais a banda da escola, que ela chegou no segundo ano, ela entrou pra banda da escola e aí eu disse, mas você vai parar de ir na banda? Não, vou continuar indo na banda. Acho que era a única do terceirão que tava na banda, né? Uhum. Acho que eu era a única do ensino médio que tava na banda. A mais dedicada. Não tinha mais ninguém, era eu. E isso que tinha algumas colegas que estudavam no ensino médio e que falaram assim, nossa, é a Alice que vai sair primeiro da banda porque ela vai se formar e vai embora. Foi a única que restei dos originais de quando eu entrei na banda. E meu Deus, conciliar tudo isso foi punk. Pesado. Que expectativa você criou quando você entrou pro terceirão? Nem sabia, eu imaginei, nossa, porque sempre as pessoas, sempre a minha vida inteira me falaram, eu sempre fiz muita coisa. Antes de fazer jazz era balé, eu nunca fiz só uma coisa, assim, eu acho. Fazer balé, fazer inglês. Balé eu sempre fiz. Aí era balé e uma época natação. Aí depois eu saí da natação, era balé e inglês. Aí depois eu saí do inglês, era balé e comecei a fazer academia. Aí depois que eu permaneceu a academia, comecei a fazer jazz.
nossa, Alice, você faz muita coisa, como é que você dá conta de tudo isso? Pra mim era simples. Só vou lá e faço. Só chegar no balé e fazer. Chegar em casa e fazer o resto que eu tenho que fazer. Chegar na academia, treinar e ir embora. Chegar no jazz, fazer a aula e ir embora. Não era muita coisa, era bastante coisa, mas era simples, porque eu gostava de fazer tudo isso. Sempre gostei, eu ainda gosto. Mas aí quando começou toda a demanda do ensino médio, antes de começar, do terceirão, antes de começar eu pensei, tá, eu faço tudo isso, mais uma coisa, só o terceirão, não vai ser nada pra mim, vai ser um açúcar. Vou tirar de letra. Vou tirar de letra. A hora que começou a pegar o negócio, tá, calma aí, não era nada disso que eu esperava. Pirou o cabeção. Pirei o cabeção total. E comecei a ficar com uma confusão e de não dar conta e de não estar conseguindo fazer nada direito e de estar o tempo inteiro cansada, absurdamente. Eu acho que no meu terceirão eu nunca estive tão cansada na minha vida inteira quanto na primeira metade do ano passado. Tudo era cansativo, eu não estava mais gostando de fazer nada, eu queria deitar na cama e ficar para sempre na cama. Eu chegava, acordava cansada já, passava a manhã inteira cansada. Vou confessar uma coisa, eu nunca tinha dormido em aula. No terceirão eu dormi na sala de aula porque eu não aguentava mais de sono. Entendeu? Mas é sério, porque eu nunca dormia, eu me sentia, não, pelo amor de Deus, né? O professor tá lá dando aula, mesmo que eu não preste atenção, dormia demais. Eu dormia. Encostei a cabeça na carteira e ó, pra longe, porque eu tava muito cansada de fazer tudo, de dar conta de tudo. E mesmo assim as pessoas ainda, meu Deus, Alice, como é que você faz tudo isso? Como é que você faz tudo isso? E aí a expectativa que as pessoas têm. Você sempre fez tudo e agora você tá fazendo mais uma coisa e você ainda tá dando conta, porque quem sabia que eu tava super cansada e exausta era quem tava mais perto de mim, era em casa, que todo mundo começou a perceber que eu tava enlouquecendo e tava ficando muito cansada de fazer tudo que eu tava fazendo. E as outras pessoas de fora, todo mundo sempre, meu Deus, você continua dando conta de tudo, como você é incrível, nossa, meu Deus, era sempre assim, Alice faz tudo, Alice dá conta de tudo, Alice. E eu não tava dando conta de tudo, eu não tava Essa pressão faz... de suprir a expectativa de todo mundo, e aí, tá, eu não tô dando conta de tudo, mas todo mundo pensa que eu tô dando conta de tudo, então... Tem alguma coisa errada nessa alguma coisa história? errada, como é que eu tô... Nossa, foi tenso. Foi tenso. E aí, o que você fez? Até a metade do ano eu só surtei mesmo. Então, até a metade do ano ela foi assim, foi bem nítido que ela vivia cansada, e aí ela começou a ficar mal-humorada, ela respondia mal pros irmãos, às vezes até pra gente, opa, peraí, não é assim, calma. E eu sempre perguntava, tá, você tá fazendo muito? Não quer parar uma coisa? Não, eu vou continuar o que eu tô fazendo, não quero parar o balé, não quero parar o jazz, não quero deixar de ir na academia, tá bom? Tá, mas a hora que, assim, você não é obrigada a dar conta de tudo isso, mas na cabeça dela, parecia que era. E aí ela surtou, pirou bem, né? Nossa, acho que eu nunca estive tão pirada quanto no terceiro. E daí começou a... E assim, em que ponto eu quero chegar? Eu canto esse tipo de pressão que às vezes a gente se auto-inflige. Das expectativas ainda alheias, né? Tipo, as pessoas acham que eu tenho que dar conta de tudo, então eu tenho que dar conta de tudo. E se eu não tô dando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo que eu não tô dando? E eu acho que é o momento que a gente tem que parar e entender, tá, peraí. O que eu posso fazer para resolver isso? E às vezes parar de querer suprir as expectativas dos outros é uma saída, né? No caso da Alice, o que aconteceu? Ela
começou a ter crise de ansiedade, isso é um fato, tá? Foi verdade esse bilhete, aconteceu. E ela foi procurar a psicóloga da escola, né? Numa crise dessa ela tinha crise de choro e ela foi procurar a psicóloga da escola. E aí ela procurou a psicóloga da escola e daí depois ela veio falar pra mim. E assim, né, a mãe já ficou, meu Deus, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Como eu não vi que ela precisava de ajuda. Mas, na verdade, eu vi, ela deu sinais, eu percebi. Mas o que eu checava, tá tudo bem, você quer continuar fazendo tudo o que você tá fazendo? Não, eu quero continuar. E aí ela, por essa coisa de suprir as expectativas, ela acabou deixando tudo pra ela. Começou a sofrer sozinha, em vez de dividir. E até que ela, ainda bem, graças a Deus, ela procurou ajuda, né? Que eu acho que é um recado que tem que ficar aqui para os adolescentes ou para os pais, é que assim, você tem que munir o seu filho de ferramentas para que ele perceba que ele não está bem e procure ajuda. Que seja ajuda, e na adolescência isso é muito difícil, porque eles se fecham no mundo deles, a opinião dos colegas é mais importante às vezes do que a opinião do pai e da mãe em casa. E se ele tiver, e é isso, essa coisa de munir de ferramentas é desde lá da infância, onde você tem que estar, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui. E acreditar nos profissionais, né? Então, o que ela fez? Ela foi lá, procurou a psicóloga da escola, quando ela veio contar pra mim, meu Deus, como eu não vi, que ela precisava de ajuda. Mas eu vi. Só que como ela escondeu ali as crises de choro, as crises de ansiedade, ela não demonstrava, demorou um pouquinho pra gente se dar conta de que estava um pouquinho mais grave do que a gente pensava, né? E até porque até então o que eu percebi, muitas pessoas ao meu redor estavam sofrendo também. Só que nenhuma delas estava sofrendo com tanta coisa quanto eu. Tipo, todo mundo sentiu o impacto do terceirão, de ter que estudar, a pressão de ter que passar no vestibular. Todo mundo sentiu. Então, toda semana tinha alguém me chorando na turma. É triste, mas é verdade. Toda semana tinha alguém chorando porque não estava entendendo a matéria. Toda semana tinha alguém chorando porque foi mal numa prova e, nossa, fui mal nessa prova, vou mal em todas as outras provas, no vestibular e não sei o quê. E todo mundo sentia pressão. Só que eu acho que como nenhuma das outras pessoas próximas de mim tinham tanta coisa para fazer, tanta demanda quanto eu, primeiro eu achei normal. Não, tá todo mundo sofrendo. Então eu também tô sofrendo, mas faz parte. Normal, faz parte, é parte do processo. E aí eu comecei a perceber que tava mais sério do que as outras pessoas, tipo, tava todo mundo reclamando de prova, que eu não consegui fazer essa prova direito, que eu não consegui estudar direito, que eu não tô conseguindo entender essa matéria. E eu não conseguia entender a matéria, eu não conseguia dançar direito, eu não conseguia ter um treino que rendia na academia, eu não conseguia dormir direito, nada direito. Aí eu comecei a entender, meu Deus do céu. E aí comecei a ter as crises de ansiedade. Primeiro eu não entendi o que era, porque a primeira crise de ansiedade que eu tive foi totalmente aleatória, assim, não foi, aconteceu uma coisa muito séria e aí eu comecei a chorar e, não, eu tava deitada na cama, mexendo no celular, e aí eu, sei lá, tava olhando uma postagem, do nada eu comecei a ficar desesperada e sentir um aperto no peito e chorar, e eu comecei sozinha, o que é isso? O que eu tô sentindo? Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade, eu não tava entendendo o que era aquilo. E aí mas daí passou, eu falei, estranho, mas tá bom. E não contou pra ninguém, tá? Que isso fique bem claro. Não contei pra ninguém. Não chamou ajuda. Mas... E aí, na segunda vez que eu tive, eu não lembro o que aconteceu. Não lembro. Mas aí, que a segunda vez que eu senti a mesma coisa, que eu fiquei desesperada do mesmo jeito, que eu chorei do mesmo jeito, aí que eu percebi, agora tem uma coisa errada. Não tá normal, não foi só uma vez, um caso à parte, tem uma coisa errada, eu preciso achar alguém pra me ajudar. E aí eu,
Aí eu pensei, não, meu Deus, eu preciso achar alguma pessoa pra quem eu vou falar. E aí eu chorava, sei lá, chorei na sala de aula, alguma vez já chorei na sala de aula, e daí as amigas viram, o que aconteceu? Não, gente, eu tô só cansada, não sei o quê. Não, mas vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Você sempre deu conta. Aí a história. Você sempre deu conta de tudo. Então vai dar tudo certo, você vai conseguir se achar. Eu tava há muito tempo tentando me achar e não tava conseguindo. Aí eu pensei, não, vou procurar uma pessoa que eu não conheço, que essa pessoa não vai me dizer que eu consigo fazer tudo, porque ela não sabe que eu consigo fazer tudo. E aí eu vou procurar a psicóloga. A psicóloga falou assim, não, tá, tem alguma coisa errada mesmo, essas crises não são normais. Você realmente está fazendo muita coisa e você está ficando sobrecarregada. Você tem que falar para os seus pais. Aí eu, tá bom, então vamos lá. Eu não lembro do dia que eu falei para você. Então, foi um dia eu fui te buscar no balé. E aí você disse, mãe, eu fui procurar psicóloga da escola. Mãe, Nós eu estávamos agora voltando pra lembrei. casa. Mas você E aí? sabe onde é que eu fui hoje? E aí começou a chorar. Lembra? E aí quando ela disse, eu procurei a psicóloga da escola, por quê? O que aconteceu, né? E aí ela falou que estava tendo crises, que estava se sentindo muito sobrecarregada. E aí a gente conversou e a gente... E o mais engraçado, né, que essa história toda, de tudo que ela faz, mesmo assim ela não desistiu. Aí, depois das crises, depois de conversar com todo mundo, depois de... Eu continuei. Ela continuou. E aí acho que talvez o contar trouxe um alívio, né? E aí a gente foi buscar ajuda profissional, né? Porque a mãe é médica, vai dar um remedinho e eu acredito que assim, cada um tem que cumprir o seu papel. E aí o profissional que vai ajudar nitidamente com as crises de ansiedade é o psicólogo, né? Então a gente procurou psicóloga, o meu outro filho já ia na psicóloga, e a gente já tinha essa experiência, então a gente foi, ela começou a fazer sessões com a psicóloga, beijo pra Carol, se ela não estiver assistindo, que é uma salvação na minha vida. Meu Deus, Carol, Santa Carol. Santa Carol. E aí a gente fez, aí eu usei de algumas coisas que eu sabia, eu tenho uma amiga que é terapeuta natural, usa floral, essas coisas. A Alice foi lá, beijo pra Ju também. Então a Alice foi lá conversar com ela, ela prescreveu os florais para ela começou a tomar valeriana, que é um fitoterápico, que ajuda a diminuir a ansiedade, que ajuda a dormir melhor. E a gente conversava sempre, você não precisa dar conta disso tudo, às vezes não dá conta, é normal. E o que eu percebi, né? Que se abrir, que contar, que mostrar assim, isso aqui tá acontecendo, foi o ponto-chave Para descarregar. Para descarregar e para conseguir evoluir. E é isso porque isso acontece com muita gente. Aconteceu contigo e acontece com muitos adolescentes nessa mesma fase, nessa mesma época, e que às vezes a gente não sabe porque fulano ficou depressivo, porque começa a faculdade e não consegue dar conta, não consegue terminar, porque não conseguiu sair daquela crise que toda aquela intensidade que essa fase de transição, que essa pressão do vestibular traz, né? Isso, bem ou mal, vocês são muito novos, 16, 17 anos, é muito novo para vocês decidir o que eu vou fazer pro resto da vida. Algumas pessoas já sabem, algumas pessoas chegam ali no terceirão, já focadas, mas tem umas que não, e por isso a gente é um diferente do outro. Então, não é um monte de vaquinha que faz todo mundo o mesmo caminho mesmo. Não, é um diferente do outro e cada um reage às pressões de forma diferente. Mesmo ela que sempre foi tranquila, sempre foi uma criança, um adolescente fácil de lidar, mesmo com os perrengues próprios de cada idade, ela sofreu, sentiu a tensão. Mesmo com todas as milhares de conversas que a gente sempre teve, olha a sacada, né? Eu vou procurar alguém que não vai me dizer que eu dou conta, porque ela nem me conhece. Então, às vezes, isso é uma opção.
Então deixa eu ir lá procurar alguém que vai me dizer uma coisa diferente do que tá todo mundo me dizendo. Porque sim, isso acontece. Tô aqui chorando, ai, o que que deu? Ai, tô estressado, tô cansado, tô fazendo muita coisa. Não, mas você sempre deu conta, você que vai seguir dando conta. E é bem isso, porque as pessoas acham que sim, se você fez até agora, você vai conseguir seguir. Você vai conseguir levar. Até eu achei. Até você achou, né? Que ia dar conta. E isso faz parte da autoexigência. A gente tem esse quê aqui dentro da gente que a gente fica se autoflagelando. Não, você sempre deu conta, vamos lá, continua. O que tem diferente? Você continua sendo a mesma pessoa. E às vezes não, tipo, não, nesse momento, por essa situação, por isso que eu tô vivendo aqui, eu não tô dando conta. E é normal. E tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, a gente vai lá e procura ajuda. Eu acho que é essa história. E aquela coisa da culpa da mãe que eu falei é assim, tá, eu não percebi. Sim, eu percebi. Talvez eu não tenha visto ela chorar, não tenha visto, porque, como toda adolescente, ela ficava no quarto, tava ali, saía de boa, saía às vezes de mau humor de dentro do quarto, brigava com todo mundo. Adolescentes, né? E eu acho que aqui fica o alerta para as mães de adolescente, para os pais de adolescente. Fiquem de olho nos filhos de vocês. A gente não tá... todo mundo vê nas redes sociais, na internet, ou qualquer coisa que você lê. Tá dentro do quarto, tá seguro. Não necessariamente, né? E acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, ela tava pra mim, ela dentro do quarto, tava tudo bem. Mas não tava. Você imagina que passou aí o início da adolescência, onde eles querem sair, eles começam a ter um pouquinho mais de liberdade, presa dentro de casa por causa da pandemia. Então, assim, talvez, e quem garante que não, isso já é uma coisa que vai vindo desde essa época, tipo, toda uma série de mudanças que não precisariam acontecer, junto com toda a mudança que acontece no corpo hormonal e tudo o resto, mais o isolamento social. E aí isso pode ter, sim, piorado toda essa sensação de que sim, eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo. É mais um fator. Não é só um fator isolado, são muitas coisas, tudo junto, né? E aí buscar o que saídas a gente tem. A saída é diminuir, a saída é descansar mais. Eu lembro que falava sempre pra ela, descanse mais, Alice, você pode descansar mais. Tá cansado, é clichê, né, da internet, mas tá cansado, descanse, né? Essa é a ideia. Então, se eu tô cansada, eu tenho que parar e descansar. Não necessariamente desistir do que eu tô fazendo, mas descansar. E aí, programar isso. E aí, o que mudou no segundo semestre pra ti, Alice? Nossa, foi quando depois que eu entendi que eu não precisava. Quer dizer, que a gente conversou, que você falou assim, tá, você não precisa fazer tudo de uma vez, você não precisa dar conta de tudo perfeitamente. Aí eu fiz assim, não tá todo mundo esperando que eu faça tudo. E aí, geralmente, as pessoas, às vezes a gente, essa história de todo mundo ter expectativa de você fazer tudo e você ter que dar conta de tudo, às vezes você criou na tua cabeça, e foi o que eu criei. Ninguém queria desesperadamente que eu fizesse tudo. Eu queria desesperadamente fazer tudo. E as pessoas que me falavam, nossa, que lindo que você sempre dá conta de tudo, que maravilhoso, que... Essas pessoas estavam só reparando, mas se eu parasse de fazer uma coisa, elas não iam necessariamente me lixar, dizer que péssimo. Nossa, não acredita, se você fazer tudo agora, você tá parando, que péssimo. Não, ninguém tava esperando que eu continuasse. Era óbvio, é maravilhoso quando você dá conta de tudo. E as pessoas sempre acham, batem palma, nossa, que lindo. Ser reconhecido é muito bom, né? Exatamente. E aí quando eu comecei não preciso fazer tudo perfeitamente. Aí tem uma prova no dia seguinte. E aí antes eu chegava do jazz tarde e ainda sentava para estudar a matéria que eu tinha dificuldade, daí ficava até de madrugada estudando, no outro dia acordava exausta. Tá, se eu não entendi até agora, não vai ser essa noite que eu estou exausta, que eu vou ficar até de madrugada estudando, não vai ser hoje que eu vou entender, principalmente cansada. Tá, então aí adiantar mais os estudos, resolveu. Chegava só em casa,
chegava em casa e estudava só o que eu já sabia, o que eu não tinha, porque o que eu tinha dificuldade de entender não era ali que eu ia entender. Ponto. Ela me falou, pra mim você só precisa passar. Depois que ela falou isso pra mim, então tá bom. Tem certeza do que você tá falando? É que assim, às vezes a gente coloca nos filhos da gente uma pressão, né? Eu vou falar porque não é que eu diretamente tenha pressionado eles, mas todo mundo quer que seu filho vá bem na escola. Não, então você tem que tirar notas boas, tem que tirar 9, 10. Primeiro foi a exigência, é uma coisa que a gente replica, né? Porque era a exigência que eu recebia dos meus pais. Não, nota boa é 9, 10. Então vamos lá, tem que se esforçar para estar o máximo de 10 que possa ter no boletim, né? Então a gente acaba, é uma coisa que a gente replica. E outra, você quer que o seu filho vá bem, que ele tenha sucesso, que ele seja reconhecido. Então você vai lá e diz assim, ó, vamos lá, vamos melhorar essa nota, vamos. E indiretamente você faz uma pressão. E aí o que aconteceu? Eu sempre fui muito Caxias, assim, muito. Hoje a palavra nova é nerd, né? Na minha época era. Eu não sei se é feio dizer, mas era CDF, né? Essa era como eu era conhecida. Então, eu gostava, licença poética, né? Eu gostava de estudar, era uma coisa, não era, além, claro, meus pais gostavam, diziam que a gente tinha que tirar nota boa e tal. Eu venho de uma família mais humilde, então, para nós o estudo era a ferramenta para você melhorar de vida, né? Continua sendo, eu acho, continuo acreditando nisso. O estudo é a ferramenta para você melhorar de vida. Mas eu sempre fui gostei muito de estudar. Então eu era aquela que tirava 10, que tirava 9. E eu acabei reproduzindo isso de alguma forma nos meus filhos. Então, tipo assim, você tem que estudar, você tem que ir bem, você tem que tirar notas boas. E foi, eu confesso. E aí quando eu vi tudo que aconteceu com a Alice, e ela gostava, ela tirava notas boas, sempre tirou. Só que aconteceu, acho que tudo muito junto, e aí você... Pra ver que a gente não é perfeito, né? Graças a Deus. Você espera, você tá ali o tempo todo incentivando seu filho, você espera que ele vá bem o tempo inteiro. E pra mim foi um sacrifício muito grande dizer assim pra ela, Alice, você só precisa passar de ano. Porque pra mim ela tinha que se destacar. Ela tinha que ser a aluna que tirava notas excelentes, além de todo o resto. E foi difícil, eu não vou mentir, foi difícil pra mim dizer, tipo, passe de ano. Vai ser uma aluna mediana? Vai, mas paciência, né? Nesse momento, o tanto que ela sofreu no terceirão, eu disse pra ela, a única exigência é você passar de ano, por quê? Porque se você reprovar, você vai viver tudo de novo. E daí é pior. Então assim, o teu esforço, a medida do teu esforço vai ser que você conseguir colocar e a meta é passar de ano. Tinha a meta do vestibular, do Enem? Tinha. Mas isso é com ela, não era comigo, né? E eu liberei ela. Pra mim foi uma alternativa. Para as outras pessoas, pode ser qualquer outra coisa. Tipo, ela podia ter desistido de uma das atividades que ela estava fazendo. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que estar ali para os nossos filhos para conseguir guiá-los para que seja feita o mais adequado para aquela situação, né? E naquela situação foi nítido perceber que a hora que eu disse pra ela, cara, passa de ano, tá tudo bem. Daí deu pra ver que, claro, tava indo na psicóloga, tava tomando floral, tava tomando valeriana, não é só uma coisa. Mas a gente tava ali pra apoiar ela no que fosse preciso, para que ela ficasse bem. E foi isso que a gente buscou e deu certo, né? No fim deu tudo certo. Passou de ano. E aí veio a outra etapa, que era ir pra faculdade, ver o que ia fazer prova de Enem. Mas aí já foi mais tranquilo. Depois, assim, até o meio do ano, mesmo depois de contar, ainda foi difícil organizar, porque depois eu fui perceber que eu não tinha conseguido organizar até as férias, porque se eu fosse me organizar, eu tinha que me organizar enquanto estava tudo acontecendo. E eu não parei, tipo, uma semana, não, vou parar uma semana de fazer tudo, isso não era uma opção.
parar uma semana de fazer tudo que eu precisava fazer para organizar e na outra semana voltar organizada. Não, isso não era uma possibilidade. Eu tinha que continuar me organizar nos estudos, com as minhas atividades extracurriculares e com o sono para dormir bem, para ficar Com o carro andando. com tudo andando. E aí, mesmo depois de tudo resolvido, tudo encaminhado para se resolver, eu continuei meio atropelada. Mas fui, tá. Mas agora já tá quase tudo resolvido, tá quase tudo encaminhado, vamos continuar. E aí continuei. Aí, férias, a gente foi viajar, vi minha avó, vi os parentes de longe, fui pra praia, tudo muito lindo, tudo divertido. Voltei, viajei pra Joinville, foi muito bom Joinville também. E a hora que eu voltei descansada, eu voltei com um plano pra mim conseguir dar conta de tudo. E aí, coisa que eu tinha deixado de fazer, eu tinha deixado de cuidar do meu cabelo, não conseguia mais tempo de lavar o cabelo, tipo, lavar o cabelo em 3 dias, que é o ideal, eu não conseguia fazer, eu tinha que ir lavar o cabelo à noite, não é uma opção, o nosso cabelo demora milhões de anos pra secar. E aí, parar de cuidar da pele, e aí parar de cuidar de você, dos cuidados mais Íntimos, básicos, né? Os cuidados básicos pra você se sentir bem. Eu já não tava mais me sentindo bem, olhar no espelho e falar assim, meu Deus, o que é essa pessoa exausta, olheira, tá na bochecha, e eu não conseguia. Aí, quando eu voltei, depois das férias, tá, vamos começar a dividir. Mesmo que alguma coisa não saia tão perfeita, agora é tentar fazer as coisas, mas não buscar a perfeição divina, maravilhosa que eu queria. Eu comecei a, claro que não deixar de me dedicar às coisas, mas diminuir a exigência que eu tinha. Tá, hoje, e entender que simplesmente podia não ser um bom dia. Tá, eu tô no balé agora, tô no jazz, meu Deus, não tô conseguindo virar uma pirueta, nada tá saindo direito. Tá, mas hoje, ontem eu fiz isso e aquilo, eu tô cansada hoje. Tá, então deve ser por isso. Não é simplesmente porque agora eu sou horrível no balé, agora acabou minha carreira na dança, porque hoje eu estou me sentindo mal. Não, eu comecei a entender que simplesmente podia não ser um bom dia. E que aquele dia eu simplesmente não ia dar certo, só aceitar. E aí, chegar em casa, escolher, ao invés de estudar 2 horas a fio, coisa que eu nunca consegui fazer direito por causa da mosquinha que passou, da fulano que tá falando a fofoca lá de fora da casa, coisa assim. Do Instagram, das conversas do WhatsApp, né? Elas estão falando só da mosquinha e das coisas, né? Mas esquece do celular, né? Ao invés de eu estudar 2 horas, tá? Eu vou estudar 1 hora e a outra hora eu vou lavar meu cabelo, vou fazer um penteado, vou cuidar da pele, fazer um skincare, pintar a unha. E aí eu comecei, e aí acordar um pouquinho mais cedo de manhã e passar uma maquiagem no rosto, passar um blush, passar um pó, um rímel, pra você sair bonita e se sentir bem do jeito que você tá saindo, porque eu sempre fui muito vaidosa, eu não tava tendo tempo de ser vaidosa. E a hora que eu comecei a ter tempo de fazer essas coisas, e eu comecei a relaxar e ir embora, e aí tudo começou a se ajeitar, reorganizei os horários, mudei algumas coisas que podiam ser mudadas, e as coisas começaram a fluir melhor. E eu não me culpando de não conseguir fazer uma pirueta, não me culpando de tirar uma nota mediana, não me culpando de hoje eu não consegui estudar, mas amanhã eu estudo. É aquela história, né, que eles falam na internet, né? Feito é melhor do que o bem feito, né? Tem um monte de clichê nesse sentido, né? E é muito disso. Às vezes a gente diz assim, eu tenho que dar o meu melhor. Mas o meu melhor hoje não é 100%. O meu melhor hoje é só 80%. O meu melhor hoje é só 50%. Ou só 60%. Mas amanhã eu posso aumentar essa porcentagem do meu melhor. Mas é se organizar nesse sentido. E não esquecer. Eu acho que o que a Alice falou aqui é muito legal do não esquecer o momento de você se cuidar, o momento de, o que eu gosto? Eu gosto de cuidar do meu cabelo, então eu tenho que fazer
esse momento é importante para mim, então eu tenho que separar um tempinho do meu dia. Estudar 2 horas, eu vou conseguir estudar 2 horas bem estudado? Não vou. Então eu estudo uma e o resto eu vou cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo, e estabelecendo, eu acho que a palavra-chave aí foi organização e diminuir o nível de autoexigência, né? Tipo, se hoje não foi 100%, tá tudo bem, amanhã pode ser. E amanhã a gente busca de novo, né? Corre atrás de novo do 100%. E se não der, tem outro dia e quantos outros dias virão pela frente. E é claro, nisso tudo tinha um monte de coisa, né? Tinha, vamos lá, vamos diminuir aí o tempo que fica no celular, porque é uma coisa que mãe e pai tem que controlar. Vamos aí diminuir o tempo que fica na TV, porque daí tem Netflix, tem não sei o que. Você imagina, tudo isso que ela contou e mais todo o resto que hoje distrai um adolescente. E a gente tem que estar ligado, ó, vamos lá, você quer se organizar? Diminui o tempo que você fica no WhatsApp conversando com as amigas, diminui o tempo que você fica olhando vídeo no TikTok. E isso tudo, por isso que eu falo, o filho estar no quarto não necessariamente ele está seguro. Hoje em dia isso não é verdade, mas talvez na minha época fosse, mas hoje não mais. E é muito disso. E o que eu quero deixar de alerta hoje aqui, né? Para que a gente esteja ali para os nossos filhos, que eles confiem em nós para te buscar e que você ajude a encontrar saídas. E sim, não tem problema se naquele momento de crise ou de angústia ele procurou outra pessoa. O importante é que ele procurou alguém, né? E eu fico pensando o quanto o número de adolescentes que passaram por essa mesma coisa ou por coisas semelhantes. Porque no caso específico da Alice, a exigência, o nível de autoexigência dela estava relacionado com o número de coisas que ela queria fazer e mais todas as demandas que vieram junto com o terceirão. Mas às vezes, para um outro adolescente, só o terceirão já imprime essa carga de tensão, já imprime essa carga de autoexigência e que pode sim levar um adolescente à depressão, a crises de ansiedade, a crise de pânico, né? Que no fim, isso que ela fala de sentir o coração apertado, batendo forte, o que ela teve foi uma crise de pânico. Chorar foi um ataque de pânico. E a gente precisa lembrar disso. Eu acho que fica aqui o recado para as escolas, para os educadores, para os professores, para estarem mais atentos a isso. Sim, passar no vestibular é importante, mas eu preciso lidar adequadamente com a tensão que tudo isso traz, né? E não esquecer de cuidar, de fazer uma atividade física, de me alimentar bem, de cuidar de mim, de um monte de coisas que é essencial nessa fase da vida, né? Adolescentes ainda estão crescendo, e que é necessário. E aí depois você não pode chorar sobre o leite derramado. O meu filho tá lá depressivo, não saiu do quarto, não foi para a faculdade. Nossa, quantos relatos eu ouvi de calouros de faculdade que não saem do quarto porque não consegue sair para ir para aula, porque tem crise de pânico, porque tem uma série de coisas. Acontece, mas o papel de nós pais é estarmos atentos. E o papel da sociedade é trazer ferramentas para que os adolescentes possam lidar com isso da forma adequada. Estar preocupado também com isso. Não só com os conteúdos para o vestibular, não só com os conteúdos para o Enem, mas estar preocupado com esse outro lado, que o cara passou no Enem, foi a melhor nota, tirou 900 na redação. E aí? Não consegue ir para a faculdade, não consegue começar a aula. Ou pior, sim, eu preciso falar com todas as letras. Ou pior, o adolescente que vai lá e se suicida, depois de viver tudo isso. Então, é grave, é uma coisa bem grave e que a gente começa numa coisa que começa numa coisa pode nem ser percebida. Exatamente, começa numa coisa pequena e que você acha que não é nada, e até ser.
acho que não é nada até ser. Então, é muito disso. Então, Alice, a gente sempre termina o podcast dando algumas dicas, assim, né? Para as pessoas que estão vendo a gente, que vão assistir o episódio, de como cuidar dessa parte, tipo assim, você como adolescente, o que você faz para cuidar de você, né? E eu como mãe de adolescente, eu vou falar para as mães de adolescente o que eu acho que é importante a gente auxiliar os nossos filhos nessa fase. Eu começo? Então, para mim, o que funciona muito bem é estar próximo do seu filho, tá? Só que essa proximidade, ela é construída. Você não pode passar a infância da criança inteira distante e querer se aproximar quando ele é adolescente. Ele não vai estar habituado com isso. Então, assim, é uma construção, essa proximidade, essa relação próxima com os pais. Porque eu sei que chega nessa época, nós perdemos um pouco da importância. E os amigos, as pessoas de fora acabam ganhando uma conotação. Porque sim, eles querem viver em sociedade, querem viver em grupo, querem ser aceitos no grupo, querem ser reconhecidos no grupo. Mas, se essa relação de proximidade já tiver sido estabelecida, quando ele precisar, ele vai correr para você. Então, eu acho que é isso. Se aproximem dos seus filhos, entendam, conheçam de fato os seus filhos, o que eles gostam, como eles se comportam, porque numa dessa, um pequeno sinal pode te dar uma dica de que alguma coisa errada pode estar acontecendo. E aí lembrar, não é porque ele está dentro do quarto que necessariamente ele está seguro. Ele pode estar lá, como a Alice estava, tendo uma crise de pânico. Você pode deixar passar? Pode. Mas o detalhe disso se você for próximo do seu filho, ele vai correr para você. Igual o pequenininho que cai e para a primeira pessoa que ele corre é para a mãe ou para o pai, o adolescente, quando ele se sentir em perigo, apesar de ele gostar muito mais da turma do que de você nessa fase, mas sem perigo, ele vai buscar você, se você for próximo dele. E é uma relação construída, né? E se você não construiu até agora, tem tempo. Se aproxime devagar, procure entender como é que os adolescentes pensam, procure lembrar como é que você pensava na sua adolescência. Muita coisa eu trago, tipo, como é que eu pensava? O que eu gostava que fizessem pra mim? O que eu não gostava que fizessem pra mim quando eu era adolescente? E aí procure fazer essa mescla, claro, que como pai e mãe, não dá pra gente fazer tudo que o adolescente gosta, mas dá pra gente achar um equilíbrio e um meio termo. E aí isso vai ajudá-los porque daqui um pouco, já, eles vão ter que se cuidar sozinhos. Então essa já é, acho que uma das últimas fases em que você está ali, mais próximo e mais presente para eles. E pode estar ali atento para qualquer coisa que possa atrapalhar o desenvolvimento físico, mental e até social deles. É a tua dica, Alice, de autocuidado para esses adolescentes aí que por acaso possam assistir o podcast. Eu acho que é importante não se cobrar tanto, porque nessa fase da vida da gente as pessoas cobram da gente, se a gente se cobrar também da mesma forma que as outras pessoas estão cobrando para ser o melhor na escola, para passar no vestibular de primeira, para fazer tudo o que essa fase exige da gente da melhor forma, do melhor jeito, para ser o melhor sempre, todos os dias, o dia todo, a gente se cobrar para fazer isso, a gente não acaba sobrecarregando e não chega em lugar nenhum. E aí, passar no vestibular, tirar uma nota boa na escola é a coisa mais horrível, mais difícil do mundo. E mais um pouquinho você já não consegue a motivação que é preciso para fazer todas essas coisas. Porque uma nota boa você acha que o mundo vai acabar. Uma nota ruim, você quer dizer? Uma nota ruim, isso. E aí, no meio de tudo isso, também prestar atenção
e tá correndo tudo bem, porque como aconteceu comigo, eu achei que estava tudo bem, porque todas as pessoas ao meu redor estavam dizendo que estava tudo bem, então tinha que estar tudo bem, mas não estava. E a hora que eu percebi que eu estava exigindo demais de mim, que eu já não estava mais me sentindo bem, que estava faltando alguma coisa e nenhuma daquelas coisas eu estava fazendo, foi que eu consegui recuar, que não é errado, você parar de dar o melhor de si Dá um por passo pra 5 trás, segundos, um dar um pouquinho. passo para trás para poder dar vários para frente, que não é uma coisa ruim, é só para você se centrar e conseguir fazer tudo de novo, como você fazia antes, ou começar a fazer tudo da melhor forma. E mesmo assim, sem se cobrar extremamente, entender que às vezes o dia simplesmente não vai ser da forma que a gente quer, a nota não vai ser da forma que você quer, a dificuldade na matemática não vai sumir do dia para noite, ou às vezes ela nunca vai sumir. Para mim nunca sumiu. Sempre tive dificuldade com matemática e nunca mudou isso. E aceitar, tá bom, não entendo matemática, mas vamos fazer o melhor para entender o que for possível. E às vezes o melhor para entender o que for possível não é fazer a equação mais complicada em 5 minutos. É, sei lá, Fazer o simples. fazer o simples. Aprender a fazer até aqui e tá, e agora tentar fazer da melhor forma, do jeito que lembrar. Sei lá, chuta. Não sei. Às vezes você vai ter que chutar. E aí? Tudo bem. E tá tudo bem. Chuta, usa lógica. A de amor, B de Bíblia, C de Cristo, D de Deus, E de Espírito Santo. E tá tudo bem, porque o melhor da gente nunca vai ser 100%. Geralmente é... Nem sempre vai ser o 100%, eu acho que é isso, né? Sim, nem sempre. Às vezes vai chegar a 90%, 80%, às vezes você vai estar no seu 30% no dia e entender, tá? Parar por 2 segundos e entender por que que hoje eu tô tão cansada. Ah, porque ontem fiz isso, tá? Então, semana que vem ou amanhã eu vou cuidar pra diminuir isso, pra não fazer tanto esforço pra eu conseguir Melhorar o 30%. melhorar outra coisa que eu preciso melhorar e ir pesando, porque senão a gente enlouquece. E procurar ajuda. Quando tem uma coisa errada, procure ajuda. Não necessariamente a ajuda que você quer ou que você vai ter coragem de procurar vai ser a mãe, vai ser o pai, mas ter noção de que em algum momento, se você tá mal, se você não tá conseguindo dar conta, você vai precisar procurar ajuda, porque uma hora vai ser tarde para você procurar ajuda. Nunca é tarde, mas uma hora vai estar tão difícil que vai ser difícil você voltar. Vai demorar mais para ser. Vai demorar mais para as coisas normalizarem, para as coisas... O processo vai ser mais O processo vai ser desafiador. mais desafiador, mais complicado. Quando você... E se conhecer para conseguir procurar ajuda, para conseguir desenvolver como eu consegui desenvolver e voltar à vida normal, voltar a ter organização, voltar ao que precisa ser feito. E é bem claro que, assim, se você não tá bem, não adianta. Você se esforça e nada sai como você quer. E ela não falou, mas, tipo, é só perceber. Continuar se alimentando bem, continuar cuidando de você. Se pra você a unha é importante, eu na minha época gostava muito das unhas, né? Ai, adorava minhas unhas compridas. Então, se aquilo é importante ao teu momento contigo mesmo, faz, né? Ah, não, eu gosto de maquiagem, então aquele é o teu momento contigo mesmo. Levanta aí 10 minutinhos mais cedo e faz a tua maquiagem pra você se sentir bem contigo mesmo. E é uma fase, é mais uma fase da vida, é um preparatório para a vida adulta e a gente tem dia que se frustra, tem dia que não dá certo, mas tem dia que dá. Tem dia que vai tudo legal, tudo bem e a gente segue em frente. E
mesmo quando a gente... tanto é um exercício para a vida adulta, porque mesmo depois de adultos, vai ter aquele momento em que você vai ter que dizer assim, cara, não tá indo, não tô dando conta, vou ter que procurar ajuda. E aí você já sabe o que você tem que fazer, porque você já está acostumado. Eu sempre fiz isso. Eu já procurava ajuda lá quando eu estava adolescente, eu já procurava ajuda. Então aqui eu já sei até quem eu vou procurar. Eu vou procurar aquele amigo, tomar um café. Não, aquele amigo não vai me ajudar, vou procurar um profissional. Vou procurar minha família, se eu for próximo da minha família, se ela for me ajudar de fato, porque tem muito disso, né? Quem é que realmente vai me ajudar? Mas passa. Pra mim, que sou mãe, passa rápido, né? Mas é um momento desafiador, mas é um momento de evolução intenso, assim, pra vida da gente. E curtir da melhor forma essa fase da vida também é cuidado, é saudável, né? Viver tudo que a fase da adolescência te proporciona. Claro, com responsabilidade, com segurança, com apoio e segurança dos pais, porque ainda a fase que você tem ali alguém por trás de você, né? Daqui um pouquinho mais de tempo é você por você mesmo, certo? E a gente se encontra no próximo episódio do podcast Doses de Autocuidado. Beijos, até a próxima!